Glória a Deus, glórias aos céus, louvado, exaltado, glorificado é o Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mais uma sagrada, poderosa oração que farei por você e com você e pelas pessoas que Deus lhe usar para você compartilhar a mesma, viu? Ovelha amada, a oração, ela é um combustível espiritual para fazer você chegar no seu sonho, para fazer você chegar onde Deus deseja, para fazer você chegar no alvo, para você fazer chegar aonde você vai glorificar a Deus. Existem pessoas que pararam de orar. Existem pessoas que elas desanimaram, desistiram, porque faltou oração. Porque a oração, ela é um combustível espiritual. Você está entendendo, ovelha? Escute com bastante atenção o que eu vou te entregar nesse momento. Os caminhos da vida só se abrem para quem persevera, para quem insiste, para quem se anima todo dia em Deus, para quem se renova em Deus, para quem busca a graça, a presença de Deus todos os dias, mas de vez em quando. Tem pessoas buscando a Deus de forma errada, viu? Tem pessoas que estão buscando a Deus de forma errada. Como assim, meu pastor? Quando quer, quando pode, quando está passando por um problema, quando acontece uma coisa que ninguém conseguiu resolver, aí a pessoa chega lá, e quando eu falo isso, não estou falando para você ir na igreja, porque não se busca a Deus, não é só na igreja não, embora nós precisamos congregar, né? Nós precisamos congregar, não estou dizendo que você é obrigado a ir para a igreja, não, eu estou dizendo que nós precisamos buscar a Deus constantemente, ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Precisamos sentar, parar e ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Porque o sábio, ele não só fala, o sábio ouve. O inteligente, o sábio, ele não quer só falar, ele quer ouvir também. Porque é ouvindo a palavra de Deus que a nossa fé cresce. Que a gente recebe um direcionamento, uma orientação, uma correção. A gente recebe, sabe, um confronto, ovelha, porque Deus vai te confrontar, ovelha. Não pense você que Deus vai deixar você solta, não vai não, não vai. Tem pessoas que elas foi ali, foi aqui, foi ali, voltou, e toda vez que Deus levantou alguém para confrontar ela fugia. Ele foge, igual Jonas. Mas não adianta fugir. Não é fugindo que você vai ser feliz, não. Pelo contrário, é você parando, sendo humilde, reconhecendo que precisa mudar. Mudar, ovelha. Mudar a mente, mudar o coração, mudar as palavras, mudar a forma que trata os outros. Mudar a maneira que você lida com o ser humano. Que tem pessoas que não estão no nível espiritual que você está ainda. Você tem familiares, você tem colegas de trabalhos que não têm a mesma fé que você, não tem o mesmo nível espiritual. E aí se você for chocar com essas pessoas, sabe o que vai acontecer? Elas vão cair lá no inferno. Elas vão cair no inferno. Porque elas não têm estrutura ainda. Então é tempo de pedir sabedoria, é tempo de orar, é tempo de se santificar, é tempo de amadurecer, é tempo de, sabe, deixar o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo fluir.
Deixa o Espírito Santo lhe guiar. Deixa o Espírito Santo lhe conduzir. Você ouviu a oração passada que eu fiz? Você ouviu que eu falei de Deus, da gente deixar Deus nos guiar? Tem pessoas que não, tem pessoas que ela quer guiar Deus, ela que tem que fazer, não, Deus tem que fazer assim, não é assim, ovelha, não é assim. Pera lá, por favor, por favor. Quem governa não é você, não é a esquerda, não é a direita, quem governa é os céus. E Deus está deixando. Deus está deixando. Tem situação que Deus está deixando para saber se você vai continuar. Deus está deixando. Você está vendo a humanidade aí? Você está ouvindo a humanidade? Estamos vivendo uma época em que Deus está deixando. Deus está deixando o homem tomar as decisões dele, até porque ele tem livre-arbítrio. Deixa ele fazer o que ele quer. Deixa o ser humano, agora ele vai colher. Saiba que o que o homem planta, o que nós plantamos, nós vamos colher. Deus não vai colocar um cabresto no homem para... Deus não vai. Não, Deus não vai. Deus está usando os filhos dele para pregar a palavra, para orar. O Espírito Santo está aqui na terra, está aqui usando quem é de Deus para entregar o direcionamento. Agora, se a pessoa quer insistir na sua vaidade, no seu orgulho, na sua prepotência, a pessoa quer ir na teimosia do coração, no achismo. Tem pessoas que elas não querem ser guiadas. E quando eu falo ser guiada, não é por um ser humano. Você não tem que ser guiado por ninguém, nem por você mesmo. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. A única pessoa que tem capacidade, sabedoria de nos guiar é Jesus, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Por isso que sempre a gente fala na igreja que sem o Espírito Santo não adianta. Não adianta, olha, não adianta. Por isso que sempre eu estava fazendo reunião com os pastores, a gente cuida de uns pastores, de um grupo de pastores, e a gente estava fazendo reunião com eles, e eu disse, olha, não adianta, pode ter teologia, pode ter o que tem, mas se não tiver o Espírito Santo, se não tiver o Espírito Santo, o pastor ele pode ter tudo. Tudo. Pode ter televisão, pode ter ar-condicionado, pode ter... A igreja pode ser o que for, mas se não tiver uma pessoa que tem o Espírito Santo ali, as pessoas estão correndo risco de vida, de salvação. Está ouvindo alguém que não guia nem a própria vida. Tu está entendendo, ovelha? Então escute para você poder entender. Escute. Às vezes, a semana passada eu fui numa igreja. Eu falei assim, eu vou procurar uma igreja para ir. Hoje eu quero ouvir a palavra de Deus em algum lugar. Aí eu estava passando ali perto do terminal do General Osório. Aí tinha uma igreja aberta, acho que era tardezinha. Tinha um grupo de senhoras reunidas, e aí eu entrei e eu assisti o culto. Na verdade, acho que não era nem um culto, era um momento de oração, um momento que as pessoas estavam de joelho orando, e eu entrei lá para poder orar, ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E a irmã que estava lá ministrando a palavra, eu vi que era alguém simples, alguém assim que se muitas pessoas fossem lá, talvez nem ficaria no culto. É uma pessoa simples ali e tal, uma pessoa de poucas palavras. Você vê que é uma pessoa ali que está começando, tipo assim, não tem ainda uma experiência de um bispo, de um pastor, de uma pessoa letrada. É alguém simples, mas é alguém que tem o Espírito Santo. Eu saí daquela igreja com uma paz tão grande. Eu saí dali com uma alegria no meu coração. Uma palavra que ela falou, Deus falou comigo. Uma palavra que ela entregou. Ela entregou uma palavra que ela entregou, veio de encontro à minha vida. E eu saí dali abençoado.
Eu poderia ir para outro lugar, lugar mais importante, onde tem o pastor, o pregador mais famoso. Mas se eu não me render, Deus não fala comigo. Porque no céu não vai entrar os grandes não, viu? Não pense você que quem vai entrar no céu é os grandes não. Quem vai entrar é os pequenos, viu? O grande já tem um lá. O grande já está lá já. Quem vai entrar é os pequenos, não é os grandes não. Quem vai, o grande, o que queria ser grande lá, hoje ele está no inferno. Quem vai para o céu, quem vai ser salvo não é os grandes, é os pequenos. Os que se curvam, é os que descem, é os que se curvam diante de Deus, diante do Criador e não da criatura, diante daquele que é Deus. Você está entendendo? Eu estou falando isso aqui para você poder entender. Se você não aprender a buscar Deus de forma pura, genuína, você vai ficar para trás. Você vai se perder e aí você vai ficar buscando, sabe, coisas para lhe satisfazer e não satisfazer a vontade de Deus. Eu vou orar pela sua vida, nesse momento, tá bom? Vou orar pela sua vida nesse momento e eu vou pedir o Espírito Santo para lhe guiar, para lhe ajudar, para lhe dar sabedoria, Talvez você é de uma igreja e o seu pastor não é um bispo, talvez a sua pastora não é uma pessoa assim, então não é. Mas avalie o caráter daquela pessoa, avalie o comportamento, como aquelas pessoas, como ele trata das almas. Porque você pode ter um grande líder espiritual, você pode ter um grande bispo, uma grande pastora, uma grande cantora. Sua igreja pode ser aquela igreja que tem lá, um palco lá, as pessoas dançando, cantando. Mas se não tiver uma pessoa com o Espírito Santo, você está fadada ao fracasso. Agora, se a sua igreja é uma igreja que tem alguém de Deus, eu tenho procurado conversar muito com as pessoas que têm me auxiliado aqui, viu? E eu vou dizer uma coisa para você. Meu coração tem estado alegre, meu coração tem estado feliz, muito feliz, com a dedicação, com o amor, com, sabe, a forma que elas têm cuidado das almas. Essa semana eu cheguei aqui na igreja, eu estava vendo uma irmã atendendo uma senhora sentada ali com as mãos de mãos dadas com a senhora a primeira vez, com semblante de tristeza, de depressão, e a irmã da igreja com as mãos seguradas na dela e ali atendendo ela com os olhos olhando para ela. Eu vendo a dedicação. Muitas almas vai ser ganha para Jesus, pode ter certeza. Deus quer te usar. Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer fazer de você uma ganhadora de alma. Deus, ele não quer que nós venhamos ser só abençoado, não. Deus quer que nós venhamos abençoar outras pessoas. Amém? Espírito Santo, que cresça o teu reino. Que cresça o teu reino. Que cresça o teu reino e seja feita a tua vontade. Meu Deus, que a nossa vontade caia por terra, que a nossa vontade bata em retirada, que a nossa vontade não prevaleça, que a nossa vontade ela seque, que a nossa vontade possa secar, igual aquela figueira que o Senhor Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti, que o fruto que nós venhamos dar seja o fruto do teu Espírito, o fruto da tua presença, o fruto do Senhor para a nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus, e todos os que crê, diga amém e diga graças a Deus. Um abraço e que Deus abençoe sua vida.